Então, estamos falando sobre sintaxe, trouxemos mais uma questão. Essa questão é muito interessante e vem sendo muito cobrada nos concursos da EBSERH e em todos os outros concursos. São questões em que trazem períodos longos, períodos em que as orações se encontram em ordem direta, ocorre a mistura dos termos oracionais, dificultando a identificação do sujeito. Mas nós já estamos carecas de saber, não é mesmo, que para encontrar o sujeito, basta encontrar o verbo e fazer a pergunta adequada a ele. Vamos lá, vamos para a nossa questão? Na tela. Olha só, a questão diz o seguinte. É uma questão que foi cobrada no Hospital Universitário da Federal de São Carlos. Para a nutricionista Valéria Soares, dificuldades no emprego, além da relação difícil com colegas de trabalho e chefia, tem relação com o desencadeamento do estresse. Observe que a forma verbal é a forma verbal tem, do verbo ter. Para que nós encontremos aí o sujeito dessa forma verbal, basta fazer a pergunta a ele. Quem tem relação com o desencadeamento do estresse? Ficou fácil, olha só. Quem tem relação, dificuldades têm relação. Vem cá comigo. O que a banca quis era que você confundisse o sujeito. O sujeito ficou longe. Muitas pessoas acreditavam que chefia tem. Olha só, porque chefia está bem próximo do verbo. Mas não, cuidado com esses deslizes. O sujeito ele está relacionado ao verbo. Encontra o verbo, faz a pergunta ao verbo e encontra o real sujeito. Voltemos à questão. Olha só. Então, dificuldades tem. Aí diz, item 1. Encontra-se no plural, o verbo, está no plural, por concordar com o sujeito colegas de trabalho chefia? Não, gente. O sujeito é dificuldades no emprego. Dificuldades no emprego tem. Colegas de trabalho chefia não é o sujeito da forma verbal ter. Item 2, portanto o item está incorreto. Item 2, está no singular por concordar com o sujeito chefia. Volta aqui comigo, olha só. Muitos assinalaram esse item como o item verdadeiro, porque ficou próximo. Chefia tem, mas o sujeito, já vimos, é outro. Voltemos aqui à tela. Então, muita atenção, muitas pessoas caem nessas questões por desatenção somente. Então, o sujeito está no plural, olha só, a terceira pessoa do plural, no caso o verbo, para concordar com o sujeito dificuldades que está no plural. Esse é o ponto central. Item 3. No item 3 temos o verbo concorda com o sujeito, a nutricionista Valéria Soares. Pessoal, de forma nenhuma. Já vimos que o verbo está se relacionando com o seu sujeito, dificuldades. Dando continuidade, vem cá comigo. Essa é mais uma questão. Em todas as questões sobre análise sintática, a dica que damos é que você possa primeiro encontrar o verbo e fazer logo toda a análise sintática. Depois você passa para a questão. Assim fica mais rápido e você não corre o risco de errar por desatenção. Vamos fazer isso nessa questão? Vamos, antes de iniciarmos as alternativas, realizar toda a análise sintática do período. Vamos lá? Na tela. Olha só. A frase é a seguinte. O relatório atribui a vários fatores a possível falta de água. Olha só, quem é o verbo, gente? Quem é o verbo? O verbo é o verbo atribui. Quem atribui a vários fatores a possível falta de água? Fazendo a pergunta ao verbo, encontramos o sujeito. Sabemos que esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem atribui algo a alguma coisa. Então, olha só, ou a alguém. Como o verbo transitivo direto e indireto, ele possui dois complementos. Atribui o quê? A possível falta de água a quem? A vários fatores. Então, a possível falta de água é o objeto direto do verbo, a vários fatores é o objeto indireto. Feita a análise sintática, passemos às questões. Item 1, item A. Vários fatores complementa o verbo, portanto é o objeto direto, pessoal. Gente, vários fatores complementa o verbo? Sim, professor, complementa o verbo, mas ele é o objeto indireto. Item B.
A possível falta de água complementa o verbo, portanto é objeto indireto? Não, da mesma forma que o item A. A possível falta de água, sim, ela complementa o verbo, ela não complementa o verbal, mas ela é o objeto direto. O relatório atribui o quê? A possível falta de água. A quê? A vários fatores. Item C, gente. De água, acompanha o nome, portanto é um adjunto adnominal, vem cá comigo. Teremos um momento em que faremos essa distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal. Isso é muito importante, isso cai muito em prova e é um tema que gera confusão. É um assunto um pouco complexo, mas com atenção você vai aprender fácil. Nessa questão, nesse sentido, voltemos aqui à tela, nós estamos diante, pessoal, de um complemento nominal. A possível falta de quê? Olha só, falta é um nome. De água está complementando o nome falta. Falta de água. Então, nós estamos diante de um complemento nominal e não um adjunto adnominal, como citado no item C. Faremos, em momento oportuno, essa distinção, o que distingue complemento nominal de adjunto adnominal. Item D. O relatório é sujeito composto, pois está acompanhado do artigo o. Pessoal, vem cá comigo, que aberração! O relatório é sujeito composto. Pessoal, o que é que determina um sujeito composto? A presença de dois núcleos ou mais. Duas palavras importantes ou mais. Neste caso, você observa dois núcleos? De forma nenhuma. Você tem apenas um único núcleo, relatório. Então, o sujeito é um sujeito simples. Esse o, na verdade, é um artigo definido. E esse artigo está apenas acompanhando o núcleo, acompanhando o nome relatório. Aí sim, trata-se de um adjunto adnominal. Muito importante. Vocês estão percebendo que as bancas não estão mais cobrando a classificação propriamente dita do sujeito. Como falamos isso anteriormente. Mas o entendimento dessa classificação ela é importante para responder as questões que estão sendo elaboradas com outro olhar, um olhar um pouco mais rebuscado. Vamos lá na tela para darmos continuidade. Então, o item D está completamente equivocado. O sujeito é simples. Item E. Atribui é verbo que está na terceira conjugação no singular para concordar com o sujeito perfeito, gente. Atribui, sim, é um verbo de terceira conjugação. Atribuir é um verbo de terceira conjugação. E ele está no singular? Sim, é óbvio. Para concordar, sempre o verbo concorda com o seu sujeito. O item é o item E, a resposta da questão. Vamos para mais uma questão, agora do HU, da Universidade Federal de Pelotas, do Instituto AOCP. Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que no Brasil 49% da população está inativa. Vem cá comigo, olha só. O primeiro passo é encontrar os verbos, o verbo ou os verbos, e fazermos as perguntas a ele, para aí sim encontrarmos o sujeito e os demais termos oracionais, ok? No enunciado eu já destaquei quais eram as formas verbais e eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo e tente encontrar quais são os sujeitos dessas formas verbais. Vamos lá? Dá uma pausa no vídeo, encontra, pensa, isso vai durar 3 segundos e você volta para mim. Vejamos, voltemos à tela aqui então para estudarmos a questão. Pessoal, antes de passarmos para as alternativas, eu não falei que nós vamos fazer análise sintática prévia? Vamos encontrar quem é o sujeito de traçou e apontou? Quem traçou um perfil? Esse levantamento. Quem apontou que no Brasil 49% da população está inativa? Esse levantamento. Então é muito simples, vem cá comigo. Encontrou o sujeito, resolve a questão. Encontrou o sujeito, acha os demais termos oracionais. Vamos lá, vamos responder. Você deve ter acertado. Parabéns. Item A. Os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito? Tem, gente. Já vimos. Esse levantamento acertou a questão. É mais uma gabaritada rumo à aprovação. Letra B. Vamos lá. O sujeito do verbo traçou é um perfil da prática de atividade física? De forma nenhuma. Está completamente incorreto. Vem cá comigo. Mas e aí?
Qual a função sintática desse termo do termo pedido no item B? Qual a função sintática de um perfil da prática de atividade física no mundo? Gente, vamos para o verbo. O verbo vai nos dizer. Quem traçou esse levantamento? Esse levantamento traçou o quê? Olha, o verbo é transitivo direto. E verbo transitivo pede objeto direto. Isso mesmo. Neste caso, gente, um perfil da prática da atividade física é o objeto direto da forma verbal. Voltemos à tela. Vamos lá. Item C. O sujeito do verbo apontou é um perfil da prática de atividade física no mundo? Não, aí não. Olha só. Esse levantamento apontou. Apontou o quê? Apontou que no Brasil 49% da população está inativa. Certo? Então, o que complementa o verbo apontou é toda uma oração seguinte. Ok? Dando continuidade ainda à mesma questão, chegamos no item D. No Brasil, é uma adjunta adverbial que indica modo, gente. No Brasil, local. Local, Brasil. É uma adjunta adverbial que indica lugar. Letra E. O termo física, em atividade física, é um adjunto adverbial com uma função de complementar o nome atividade? De forma nenhuma, gente. Física está acompanhando um nome, neste caso é um adjunto adnominal. Vem cá comigo? Não se preocupe. Teremos um momento que faremos a distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal, para que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre esse ponto aí da matéria. Vamos dar seguimento a mais uma questão. Nós estamos trabalhando sintaxe, um assunto muito cobrado nas provas e que tem uma relação com todos os outros assuntos da gramática. Ou a prova cobra diretamente sintaxe, ou ela cobra de forma indireta, ok? Vamos para mais uma questão na tela. Veja só. Para evitar reações alérgicas, é recomendado ler o rótulo. A expressão destacada tem a função sintática de. E aí? Ler o rótulo tem a função sintática de. Essa questão é muito interessante. Eu gostaria de trabalhar com você um conceito que falamos muito na revisão de sábado, a ordem direta e a ordem indireta. Vem cá comigo, olha só. Na ordem direta, pessoal, nós temos sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Na ordem indireta, geralmente o adjunto é intercalado, o sujeito é colocado para depois do verbo. Enfim, ocorre uma mistura desses termos oracionais. As bancas, elas não vão trazer orações na ordem direta para você. Elas vão tentar dificultar a identificação dos termos oracionais na ordem indireta. Mas você sempre vai recolocar reescrever, mesmo que mentalmente, esta oração na ordem direta. Ou seja, localizando o verbo, do verbo fazendo a pergunta localizando o sujeito, e do verbo localizando os seus complementos e os seus adjuntos. Aí não tem erro, você acerta a questão, seja de sintaxe diretamente, seja de concordância verbal, de pontuação, qualquer que seja a temática, ok? Voltemos à tela, vamos responder a nossa questão. Então, analise as orações na ordem direta, pessoal, sujeito, verbo, complemento e adjuntos. No termo, para evitar reações alérgicas, é recomendado ler o rótulo, nós temos um verbo, que é o verbo é, certo? Na ordem direta, nós temos quem é recomendado. O que é recomendado? Ler o rótulo. Ler o rótulo é o que? Recomendado. Recomendado para quê? Para evitar reações alérgicas. Então, nós temos o verbo aqui, gente. O verbo é um verbo de é. Pessoal, vem cá comigo. Verbo é ser, parecer, ficar, continuar. São verbos de ligação. Muito bem. Se eu encontrar um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, se ligando ao seu sujeito. Então, os verbos de ligação, eles ligam o predicativo do sujeito ao seu sujeito. Voltemos à tela. Então, olha só. O que é recomendado, pessoal? Ler o rótulo. Ler o rótulo é o sujeito. Recomendado é o nosso predicativo do sujeito. Então, para evitar reações alérgicas, é recomendado ler o rótulo. Ler o rótulo representa o sujeito e um sujeito, pessoal, oracional, quando o sujeito é composto por toda uma oração. Vem cá comigo.
Concluímos, portanto, tudo o que pode ser cobrado a respeito do sujeito. Falamos sobre classificação, falamos sobre concordância verbal, vimos que no sujeito inexistente os verbos são impessoais e como verbos impessoais, eles sempre permanecem na terceira pessoa do singular. Vimos as hipóteses do sujeito indeterminado e agora nós vamos entrar no predicado. O predicado é tudo que não for sujeito, isso mesmo.